Todos nós já vimos histórias que o vilão é apenas uma figura obscura cujo único propósito é criar problemas para o herói, né? No entanto, pessoal, há muitos casos em que os vilões têm histórias complexas e profundas que os levaram a agir da maneira como agem. E muitas vezes esses personagens teriam o potencial de ser heróis se tivessem escolhido um caminho diferente. Então, neste vídeo, vamos explorar algumas das histórias mais complexas de vilões da cultura pop e analisar como eles poderiam ter se tornado heróis caso tivessem feito escolhas diferentes. Vem comigo no vídeo de hoje que vamos mostrar como esses personagens têm o potencial de ser heróis, mesmo que tenham começado como vilões. E ao final, como sempre, eu vou te presentear com um desenho do Capitão Gancho. Vamos lá? E aí pessoal, Tayla Martinho com vocês novamente, sempre trazendo curiosidades e novidades relevantes do mundo nerd e pop. Lembrando que, se você quiser acompanhar mais detalhes da minha rotina, basta acessar o meu Instagram. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Agora vamos para o vídeo. Síndrome de Os Incríveis. Em Os Incríveis, o personagem Síndrome é apresentado como um vilão que guarda ressentimento contra o Senhor Incrível por tê-lo rejeitado como ajudante quando ele era apenas uma criança. Esse acontecimento marcou profundamente Síndrome e o levou a acreditar que a única maneira de provar seu valor era se tornando um super vilão. No entanto, se Síndrome tivesse encontrado um mentor ou um aliado que ajudasse a direcionar suas habilidades, ele poderia ter se tornado um herói em vez de um vilão. Até porque ele é retratado como um gênio da tecnologia e da engenharia capaz de criar invenções incríveis que poderiam ter sido usadas para ajudar as pessoas. Se ele tivesse canalizado toda a sua habilidade para a criação de equipamentos de salvamento ou uma ferramenta para ajudar as pessoas, ele com certeza teria sido lembrado como um herói. Mas pessoal, em vez disso, ele escolheu o caminho da vingança e do mal, criando robôs para destruir super-heróis e se tornando uma ameaça para a sociedade. Pete Fedido de Toy Story 2. Em Toy Story 2, Pete Fedido é apresentado inicialmente como um personagem neutro, que trabalha como um garimpeiro no armazém dos brinquedos. No entanto, galera, ele acaba se tornando um obstáculo para o Woody, o Buzz e os outros brinquedos quando eles tentam escapar do armazém e voltar para a casa de Andy. Woody tenta persuadi-lo a deixá-lo sair, argumentando que Andy brinca com todos os seus brinquedos. Mas Pete Fedido tem um trauma de ser deixado para trás e não quer arriscar perder a sua fonte de segurança e conforto. Mas se ele tivesse ouvido Woody e permitido que os brinquedos partissem, seu futuro teria sido diferente. Se Pete Fedido tivesse escolhido ajudar Woody e os outros brinquedos, ele teria demonstrado altruísmo e coragem e poderia ter se tornado um aliado valioso para eles. Ele poderia ter sido uma parte importante da aventura e no final teria encontrado um novo lar com uma criança que o valorizaria e cuidaria dele. O caso dele é um exemplo de como a escolha do personagem pode ter um impacto significativo em seu destino e na história em geral. Ao escolher seguir seu medo e egoísmo, Pete Fedido se tornou um vilão para os brinquedos, mas se ele tivesse feito a escolha certa, ele poderia ter sido um herói em sua própria jornada. Darth Vader. Darth Vader, anteriormente conhecido como Anakin Skywalker, poderia ter sido um herói se tivesse feito escolhas diferentes. Inicialmente, ele foi treinado por um Jedi e lutou pela justiça e pelos ideais da Ordem, demonstrando um forte desejo de ser um herói. Se ele tivesse permanecido leal à Ordem Jedi e resistido à tentação do lado sombrio da Força, ele poderia ter se tornado um herói lendário. Além disso, mesmo após sua transformação em Darth Vader, houve momentos em que ele mostrou sinais de redenção, como quando escolheu salvar o filho de Luke Skywalker em detrimento de sua lealdade ao Império. Isso demonstra que mesmo como Darth Vader, ele ainda tinha um senso de moralidade e compaixão. Por fim, é importante lembrar que Anakin se tornou Darth Vader porque foi manipulado e enganado pelo Imperador Palpatine. Se ele tivesse sido capaz de ver através das mentiras de Palpatine e resistir à tentação do lado sombrio, ele poderia ter se tornado um herói respeitado e admirado. Resumindo, ele poderia ter sido um herói se tivesse feito escolhas diferentes e resistido à tentação do lado sombrio da Força, demonstrando que todos têm a capacidade de mudar e buscar a redenção. Gollum, o Senhor dos Anéis.
Embora Gollum seja amplamente conhecido como um vilão na história de O Senhor dos Anéis, existe a possibilidade de que ele pudesse ter sido o herói desde o começo de sua história. Antes de se transformar em Gollum, ele era um hobbit chamado Sméagol, que vivia em paz com sua família na beira do rio. No entanto, quando ele encontrou o anel, sua vida mudou completamente. Ele se tornou obcecado por sua posse e acreditava que o anel o tornaria poderoso e rico. Essa obsessão levou a matar o seu próprio primo, que havia encontrado o anel antes dele. Sméagol então se escondeu nas cavernas das montanhas, se transformando lentamente em um Gollum devido à influência do anel. Se Sméagol tivesse resistido à tentação do anel e escolhido viver sem ele, ele poderia ter tido uma vida diferente. Ele poderia ter voltado para sua família e amigos, vivido em paz e até mesmo se tornado um herói. Ele era um hobbit inteligente e capaz, e poderia ter usado suas habilidades para ajudar aos outros. É importante lembrar que todos têm escolhas em suas vidas, e embora Gollum possa ter sido influenciado pelo poder do anel, ele ainda escolheu seguir seu caminho. Se ele tivesse escolhido outro caminho, poderia ter sido um personagem completamente diferente na história. Capitão Gancho de Peter Pan. O Capitão Gancho é um personagem clássico da história de Peter Pan e é conhecido como um vilão que tenta impedir o menino que nunca cresce e seus amigos de alcançarem a Terra do Nunca. Mas existe a possibilidade de que Capitão Gancho pudesse ter sido um herói na história. Ele é um homem de habilidades impressionantes. Ele é um espadachim habilidoso e um líder forte capaz de liderar sua tripulação em batalha contra seus inimigos. Se ele tivesse escolhido lutar ao lado de Peter Pan, ele poderia ter usado essas habilidades para ajudar a proteger a Terra do Nunca de outros vilões. Além disso, a história do Gancho mostra que ele tem uma relação meio complexa com Peter Pan. Embora os dois sejam inimigos, eles têm também um respeito mútuo um pelo outro. Se o Capitão Gancho tivesse escolhido estender a mão para Peter Pan e trabalhar com ele, os dois poderiam ter se unido para proteger a Terra do Nunca e torná-la um lugar melhor para todos que vivem lá. Mas enfim, é importante lembrar que todos têm a capacidade de mudar e se redimir. Embora Capitão Gancho tenha sido retratado como um vilão na história de Peter Pan, ele ainda tem a chance de escolher um outro caminho e se tornar um herói. Mas assim, gente, eu parei pra pensar aqui e eu queria trazer essa conclusão pra vocês. No meu pensamento, que eu entendi da história do Peter Pan até agora, pra mim ele não é o herói dessa história. Tudo bem, eu tô contando aqui que o Capitão Gancho poderia ser o herói, que o Peter Pan, na verdade, é o verdadeiro herói. Só que eu tô contando porque essa história foi contada pra gente que sempre o Peter Pan era o herói, que ajudava as crianças, que levava elas pra Terra do Nunca, que sempre protegeu elas. Só que eu não penso mais assim. Inclusive tem um filme novo aí do Peter Pan que lançou. Se vocês quiserem assistir, já tá disponível na Disney Plus. Então, assim, lá acende uma luzinha de que se realmente ele é o herói da história. Então, se eu fosse você, eu ia lá assistir, dar uma conferida pra vocês entenderem um pouco da história. Bom, gente, podemos ver que esses 5 vilões poderiam ter sido heróis se tivessem feito escolhas diferentes. Pessoal, me conta aqui nos comentários qual outro vilão também poderia ter sido um herói. Acha que esquecemos de citar algum personagem importante? Me conte aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Aproveita também para deixar o seu like no vídeo de hoje e caso ainda não seja inscrito, já clica no botão para se inscrever. E para não perder mais nenhum dos nossos novos vídeos, basta ativar os sininhos das notificações. Agora vamos ver como ficou o desenho do Capitão Gancho. Vem comigo!
Mas e aí, pessoal? Me diz qual série ou filme que vocês gostariam de ver aqui no canal nos comentários. E por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo!